As ruas estreitas e sinuosas de Monte Carlo sempre foram o teste final para a coragem humana, mas em 1984, o Principado tornou-se o palco sagrado para o nascimento de um mito imperecível, sob um céu carregado de chumbo e uma chuva torrencial que parecia castigar cada centímetro do asfalto. O mundo testemunhou algo que desafiava frontalmente todas as leis conhecidas da física e da mecânica. Um jovem brasileiro, operando o cockpit de uma modesta e limitada Toleman, começou a esculpir sua lenda através do spray prateado e denso que cegava seus competidores mais experientes. Enquanto veteranos consagrados lutavam desesperadamente apenas para manter seus carros na pista, Ayrton Senna parecia flutuar e dançar sobre o abismo da incerteza. Para ele, a água não representava um obstáculo intransponível, mas sim o grande equalizador da alma. Era um momento mágico em que a potência bruta do motor se curvava humildemente diante da pureza absoluta do talento humano. Naquele domingo cinzento e memorável, a Fórmula 1 descobriu, com um choque de realidade, que não estava lidando apenas com mais um piloto promissor e rápido, mas com uma força da natureza que possuía uma conexão quase espiritual com o limite extremo da velocidade. Senna não buscava apenas a vitória pragmática ou o troféu de metal, ele perseguia uma transcendência que poucos mortais ousavam sequer imaginar em seus sonhos mais audaciosos. Para o místico, como muitos contemporâneos e jornalistas começaram a chamá-lo respeitosamente, pilotar era uma forma profunda de oração, uma busca obsessiva e quase dolorosa pela perfeição que o transportava a estados de consciência alterada, onde o carro de metal e o homem de carne se fundiam em uma única entidade vibrante. Essa intensidade visceral, no entanto, colidiria inevitavelmente com a frieza analítica de Alain Prost. O professor era o mestre supremo da estratégia e do cálculo, o homem que ponderava cada risco com precisão cirúrgica e preferia o triunfo silencioso da mente sobre a impulsividade ardente do coração. Enquanto Prost enxergava a pista de corrida como um complexo tabuleiro de xadrez em movimento, Senna a via como um campo de batalha sagrado e emocional. Essa dicotomia profunda criaria a rivalidade mais feroz e icônica da história do automobilismo mundial, uma guerra aberta de filosofias existenciais que dividiria fãs, mecânicos, engenheiros e escuderias por gerações. Quando ambos os titãs finalmente se encontraram sob o mesmo teto na poderosa McLaren, o mundo do esporte soube imediatamente que o equilíbrio seria uma meta impossível de alcançar. A garagem da equipe britânica, sob o comando rígido de Ron Dennis, transformou-se em um vulcão ativo prestes a entrar em erupção a qualquer segundo. Senna sentia-se um estranho no ninho. Um prodígio sul-americano desafiando com fúria a hegemonia europeia e o sistema burocrático que parecia proteger zelosamente seus próprios filhos e tradições. Ele lutava incansavelmente contra o relógio, contra a sombra constante de Prost e, acima de tudo, contra uma estrutura de poder que não compreendia sua paixão desenfreada e mística. Antes de continuarmos essa jornada épica pelos túneis do tempo, inscreva-se no canal e conte para a gente nos comentários de onde você está assistindo este documentário. Sua participação é fundamental para mantermos viva essa memória histórica. A tensão acumulada atingiu seu ponto de ruptura inevitável no ano de 1989, sobre o asfalto sagrado de Suzuka, no Japão. O que deveria ter sido a coroação técnica de um gênio transformou-se em uma cicatriz aberta no coração do esporte. A colisão dramática na chicane com seu rival Prost e a subsequente desclassificação orquestrada nos bastidores por Jean-Marie Balestre não foram apenas decisões técnicas controversas, foram golpes devastadores no espírito de um homem que acreditava piamente na justiça divina das pistas. Senna viu-se subitamente traído por um sistema que agora considerava abertamente corrupto e tendencioso a figura autoritária e imponente de Balestre. Então, o presidente da FIA representava tudo o que Ayrton mais desprezava no mundo, a política mesquinha sobrepondo-se ao talento puro. Naquele momento de dor, o brilho intenso nos olhos do brasileiro deu lugar a uma sombra profunda de desilusão amarga. O herói estava acuado, ferido em seu orgulho e solitário em sua busca incessante pela verdade. Nos bastidores silenciosos dos boxes, o silêncio contemplativo de Senna ecoava mais alto que o rugido dos potentes motores V10. Ele cogitava seriamente o impensável: abandonar definitivamente o esporte que amava, virar as costas para um mundo que parecia ter conspirado em segredo para silenciá-lo
acendê-lo e apagá-lo. No entanto, por trás daquela tristeza aparente, uma chama ainda mais perigosa e brilhante começava a arder no âmago de seu ser. O sistema europeu poderia ter tentado quebrá-lo, mas eles apenas haviam despertado um guerreiro indomável que não aceitaria nada menos que a redenção total. A vingança estava sendo meticulosamente preparada em sua mente resiliente, e o próximo capítulo dessa guerra, implacável e sem fim, mudaria os rumos da Fórmula 1 para sempre, levando o conflito a níveis de intensidade jamais vistos. A ferida aberta no asfalto japonês em 1989 não cicatrizou com o passar do tempo. Ela transformou-se em uma determinação fria e absoluta que beirava o aterrorizante. Em 1990, Ayrton Senna retornou a Suzuka não apenas como um competidor, mas como um homem, em uma missão de resgate de sua própria dignidade. O místico agora exibia uma face mais implacável, moldada pelas cicatrizes das injustiças que sentira na pele no ano anterior. Quando a pole position lhe foi negada no lado limpo da pista pela burocracia rígida de Jean-Marie Balestre, o brasileiro tomou uma decisão interna que ecoaria para sempre na história do esporte. No momento exato em que as luzes se apagaram, o mundo testemunhou o ápice de sua fúria controlada. Senna não tirou o pé do acelerador. A colisão violenta com a Ferrari de Alain Prost, a centenas de quilômetros por hora, foi o grito físico de alguém que se recusava a ser subjugado pelo sistema. Foi um ato controverso, bruto e inegavelmente poderoso, garantindo-lhe o bicampeonato mundial através de um sacrifício deliberado de metal e fibra de carbono. Ele retomara o topo, mas o fizera sob seus próprios termos, provando que sua vontade de ferro era capaz de dobrar até mesmo as circunstâncias políticas mais adversas. Enquanto a década de 90 avançava, a Fórmula 1 mergulhava em uma metamorfose tecnológica profunda e irreversível. O rugido gutural dos motores agora era acompanhado pelo zunido discreto de microchips e sistemas hidráulicos complexos. A era da eletrônica havia chegado em definitivo, trazendo suspensões ativas e controles de tração que ameaçavam silenciar a pureza do toque humano e do talento bruto. No entanto, em meio a essa revolução digital, Senna entregou ao mundo sua performance mais visceral e emocionante em 1991, no Autódromo de Interlagos. Diante de sua pátria amada, o cockpit da McLaren transformou-se em uma verdadeira câmara de tortura física. Com a caixa de câmbio esfarelando-se e o carro travado impiedosamente na sexta marcha, cada curva exigia um esforço sobre-humano para manter o motor vivo e o carro na pista. A chuva, fiel companheira de Senna nos momentos de provação, começou a cair como se quisesse testar a fé de seu filho predileto. Ao cruzar finalmente a linha de chegada, o grito que rasgou o rádio da equipe não era apenas de alegria. Era um desabafo de dor física extrema e triunfo espiritual. No pódio, com os músculos completamente atrofiados e o corpo exaurido, ele mal conseguia erguer o troféu, mas sua alma pairava acima de qualquer sofrimento, selando uma conexão com o povo brasileiro que clamava seu nome. Contudo, a dinâmica do poder estava mudando nos bastidores e nas pistas. Alain Prost retirou-se de cena temporariamente, mas uma nova sombra começava a crescer de forma ameaçadora no retrovisor. O jovem, clínico e ambicioso Michael Schumacher. Simultaneamente, a parceria técnica entre Williams e Renault criaram uma máquina que parecia vir de outro planeta, dominando o asfalto com uma perfeição técnica que o talento puro de Senna já não conseguia mais compensar integralmente. Movido pela necessidade quase doentia de estar sempre no melhor carro, Senna finalmente concretizou sua transferência para a Williams para a temporada de 1994, o que deveria ser o início glorioso de uma nova era de recordes, porém transformou-se em um pesadelo inquietante e sombrio. O modelo FW16 era uma fera indomável e totalmente imprevisível. Com a proibição repentina dos auxílios eletrônicos pela federação, o carro tornou-se instável e, nas palavras angustiadas do próprio Ayrton, guiável apenas por milagre. O homem que sempre buscou a fusão perfeita entre carne e máquina sentia-se agora um estranho total dentro do próprio cockpit, lutando contra um volante que não respondia aos seus anseios. O início daquela temporada fatídica de 1994 foi marcado
por rodadas incomuns e uma frustração latente que transparecia em seu olhar antes vibrante. Senna não estava apenas lutando contra Schumacher e os novos rivais. Ele estava em guerra aberta com um projeto técnico que parecia desconectado de seu instinto visceral de piloto. Foi então que o circo da Fórmula 1 chegou ao circuito de Imola, na Itália. O ar em San Marino parecia estranhamente carregado de um presságio, uma densidade emocional que o místico sentiu antes de qualquer outro colega de grid. O fim de semana começou com o voo aterrador de Rubens Barrichello na sexta-feira e mergulhou na tragédia absoluta com a morte de Roland Ratzenberger durante a classificação de sábado. Pela primeira vez em sua trajetória meteórica, Senna parecia profundamente abalado, sua armadura lendária de invencibilidade rachando diante da fragilidade nua da vida humana. Ele visitou o local do acidente de Roland, buscando respostas silenciosas em um asfalto que só oferecia o vazio. Em conversas sussurradas e íntimas com pessoas próximas, ele confessou uma angústia inédita e paralisante. Ele simplesmente não queria correr. O homem que desafiara a morte em cada chicane por anos agora via o abismo encarando-o de volta com uma clareza insuportável. Enquanto se preparava para a largada naquele domingo ensolarado mas melancólico, seu olhar perdido no horizonte sugeria que ele já habitava um espaço liminar entre este mundo e o próximo, pressentindo no âmago de seu ser que o limite que ele tanto perseguiu estava prestes a cobrar seu preço final. Naquela manhã de domingo, no circuito de Imola, o sol de maio banhava a pista italiana com uma luz que parecia cruelmente indiferente ao presságio de tragédia que pairava pesadamente sobre os boxes. Nos bastidores, Ayrton Senna exibia uma expressão que seus mecânicos e amigos mais íntimos raramente haviam testemunhado ao longo de sua carreira meteórica, uma melancolia profunda, um olhar que parecia atravessar o horizonte em busca de respostas metafísicas que a pista já não podia oferecer. No grid de largada, o piloto brasileiro, eternamente conhecido como o místico devido à sua conexão espiritual quase tangível com a velocidade, quebrou seu rígido protocolo de concentração absoluta ao retirar o capacete e permitir que as câmeras capturassem sua vulnerabilidade. Ele parecia despedir-se silenciosamente de um mundo que já não o compreendia plenamente. O Grande Prêmio de San Marino, de 1994, começou sob uma tensão sufocante, agravada por um acidente violento logo na partida que exigiu a entrada imediata do carro de segurança. Durante aquelas voltas lentas e agonizantes, Senna gesticulava impacientemente para que o ritmo fosse acelerado, como se seu espírito estivesse ansioso para enfrentar o destino definitivo o quanto antes. Quando a bandeira verde finalmente autorizou a retomada da competição na sétima volta, sua Williams FB16 liderava o pelotão com uma agressividade quase desesperada, seguida de perto pela sombra ameaçadora de Michael Schumacher. Foi então que o impensável aconteceu. Na entrada da curva Tamburello, o carro azul e branco não seguiu a trajetória esperada, colidindo violentamente contra o muro de concreto a 300 km por hora. O impacto gerou um silêncio ensurdecedor que varreu o mundo instantaneamente, calando as arquibancadas e as transmissões de televisão ao redor do globo, enquanto os destroços de fibra de carbono se espalhavam pelo asfalto como fragmentos de um sonho partido. O tempo parecia ter congelado em uma angústia coletiva. O resgate médico chegou com rapidez, mas a imagem do icônico capacete amarelo inclinado, imóvel dentro do cockpit destruído, já anunciava o fim de uma era dourada. No Brasil, o país parou completamente. As ruas, antes vibrantes em manhãs de domingo, tornaram-se desertas e mergulhadas em uma incredulidade paralisante que logo deu lugar ao choro inconsolável. A perda de Senna não representava apenas a morte de um piloto de corridas fenomenal, era a queda do maior símbolo nacional de vitória e integridade, o homem que carregava o orgulho de uma nação inteira em seus ombros. A dor coletiva transformou-se em um luto oficial sem precedentes, culminando em um funeral que reuniu milhões de pessoas em uma despedida solene e profundamente emocionante. Contudo, aquele sacrifício final forçou a Fórmula 1 a despertar de um longo e perigoso período de negligência técnica e administrativa. A FIA, sob o peso esmagador da tragédia e a saída de figuras como Jean-Marie Balestre, iniciou uma transformação radical e compulsória em suas normas de segurança. A morte de Senna tornou-se o marco zero da era da segurança máxima no automobilismo. Pistas históricas foram reformuladas,
curvas perigosas foram suavizadas e as barreiras de proteção foram triplicadas com novas tecnologias de absorção de impacto. O cockpit, outrora uma armadilha frágil de fibra de carbono, foi transformado em uma célula de sobrevivência quase indestrutível. O surgimento do sistema HANS, que protege o pescoço e a cabeça dos competidores, e o fortalecimento estrutural dos capacetes garantiram que o esporte nunca mais tratasse a vida humana como algo secundário em relação à performance mecânica. Além das pistas, o legado humano de Ayrton transcendeu o metal e o asfalto. Através da visão de sua irmã, Viviane Senna, o Instituto Ayrton Senna foi fundado para materializar o desejo do piloto de oferecer oportunidades e futuro às crianças brasileiras. A motivação que o levava a buscar o milésimo de segundo em Interlagos foi canalizada para a educação, transformando a dor da perda em uma revolução social constante que já ajudou milhões. Senna não é recordado como uma vítima, mas como o catalisador que humanizou o automobilismo mundial. A Fórmula 1 moderna, com seu nível de proteção impecável, é, em sua essência, um monumento vivo ao seu sacrifício. Cada piloto que hoje sai ileso de um acidente catastrófico deve sua integridade física àquela manhã fatídica em San Marino. Ayrton Senna transformou o ato de dirigir em uma oração e o triunfo em uma lição de patriotismo eterno. Ele permanece vivo no rugido dos motores e na determinação de quem busca a perfeição, provando que sua alma jamais poderá ser freada por qualquer muro.